Hoje, nesta Santa pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, por 2 anos de falecimento de José Roberto Cipriano, de Nelson Salerno, Júlia Degan e por todas as almas. Pela alma da dona Irene Enéas do Nascimento e José Antônio do Nascimento e por todas as almas. E também nós vamos rezar pelo 7º dia de falecimento da dona Antônia Pereira da Costa, a pedido da sua família. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar e iniciar a Santa Missa. Vamos rezar pela alma de Elza Aparecida Hernandes, seu Dirceu Hernandes e de Jesse Hernandes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Meus irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, roguemos o perdão e a absolvição dos nossos pecados. E assim reconheçamos que somos pecadores. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Por Ele amado, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, o Altíssimo, Jesus Cristo, Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que na gloriosa transfiguração de Teu Filho único, confirmaste os mistérios da fé, com o testemunho da lei e dos profetas, e de modo admirável anunciaste a adoção filial perfeita. Fazei que, escutando a palavra, o Evangelho de vosso amado Filho, mereçamos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentados, vamos ouvir o texto do livro de Daniel. Da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos guias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo a visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Da terra, rejubile a multidão de todas as ilhas do mundo. Ao seu redor, de Deus, nuvens e trevas, a justiça e o direito é a base do seu trono. Derretem-se os montes como cera, diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça, e todos os povos contemplam a sua glória. Vós, Senhor, sois o Altíssimo sobre toda a terra. Estais acima de todos os deuses humanos e todos os ídolos que os homens criam. Alegrai-vos, ó justos do Senhor, e louvai o nome de Deus, o nome santo do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E agora sempre. Pedro. A carta de São Paulo. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim, por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor.
Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O rosto de Jesus ficou resplandecente como o sol. As vestes de Jesus ficaram tão brancas como a luz. De repente apareceu Moisés e Elias a falar com ele. Pedro então disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda Pedro falava quando, de repente, uma nuvem luminosa cobriu os apóstolos com uma espécie de sombra. E da nuvem uma voz disse: Este é meu filho muito amado, no qual pus todo o meu bem-querer, toda a minha complacência. Escute o que ele fala. Ao ouvir essas palavras, os discípulos então caíram de rosto por terra, porque estavam com muito medo. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos, não tenham medo. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, não viram nada mais, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus deu-lhes essa ordem: Não conteis a ninguém essa visão que vocês tiveram, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Vamos sentar um minuto. A transfiguração de Jesus, que nós celebramos hoje, apresenta-se como uma espécie de antecipação da identidade ressuscitada e vitoriosa de Jesus. É uma revelação particular que Deus concedeu aos apóstolos, a 3, Pedro, Tiago e João. É muito importante não perder de vista de que a revelação dada por Deus para nós tem só um objetivo: é que a gente caminhe na fé, que a gente creia de verdade. É por isso que os 3 vão juntos. O Jesus não chama os 12, chama só o Pedro, Tiago e João, porque são os 3 cabeçudos, os 3 que têm dificuldade. Os 3 têm uma dificuldade em entender como é que Jesus, sendo Filho de Deus, que Pedro já havia dito, né? A ligação da transfiguração com a confissão de fé de Pedro está ligada. Pedro é personagem aqui, Pedro é personagem aqui também. Essas duas coisas estão ligadas. Se Jesus é Filho de Deus vivo, por que ele tem que sofrer como nós? Por que ele tem que sofrer como ser humano? Por que ele tem que morrer na cruz? Por que tem que acontecer tanta coisa assim com ele? Eles não aceitavam isso. É lógico, eles queriam lá, eles acharam que queriam o bem, né, de Jesus, mas eles não percebiam que estavam atrapalhando o objetivo final de Deus, que era a salvação total do ser humano, em todos os momentos, né? Inclusive momentos de sofrimento. Então, a revelação de Pedro, em Mateus 16, a transfiguração agora, em Mateus 17, elas estão intimamente ligadas, porque essas revelações têm esse objetivo: caminhar na fé, chegar à fé, crer, dar-nos a consciência da fé, da vida. É interessante que os evangelistas contam a transfiguração. Marcos e Lucas, assim como Mateus, eles procuram
datar historicamente, colocar dentro do período da história esse acontecimento. O Evangelho de Mateus coloca a transfiguração dentro do anúncio da paixão de Jesus. Depois da confissão de fé de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus, etc. Então, tu és Pedro, sobre essa pedra ficaria a minha igreja, etc. Então, depois disso, Jesus faz o seu primeiro anúncio da paixão. Os evangelhos dizem que ele falou 3 vezes essas coisas, né? 3 vezes. O anúncio da paixão. O Filho do Homem terá que sofrer, etc. Como vocês sabem. Isso, então, a transfiguração, ela está dentro desse contexto da cruz, do caminho que Jesus realiza até a cruz. Esse acontecimento tem uma importância muito grande para nós, católicos, para nós cristãos, os católicos especialmente, porque a gente segue um pouco aquilo que a tradição bíblica, a tradição judaica também está impregnada. A tradição judaica também está impregnada com a tradição cristã, tem uma mistura. Por isso a primeira leitura é do livro do profeta Daniel, né? Que ele fala do julgamento, como é que vai ser o julgamento. Ele fala de Deus, descreve Deus assim, não sei como ele conseguiu isso, mas ele descreve Deus como uma pessoa que não dá nem para ver, né? Não dá nem para olhar a coisa. E descreve o juiz, quem é o juiz? Então ele descreve o juiz como sendo um ser humano, uma pessoa, o que ele chamou de filho do homem, Daniel, e que é o único título que Jesus aceita. Jesus tem um monte de títulos. Nossa, eu gostava de chamar ele de alguma coisa. Profeta, santo de Deus, isso não sei o quê, é mais o quê. Ele não aceitava nenhum outro título. O único título que Jesus aceitou é filho do homem. Ele é o filho do homem, fazendo reverência ao profeta Daniel. Né? A visão dele, o julgamento, tem a presença de Deus e tem a presença do Filho. É o Filho que vai julgar, né, a raça humana. Então acontece aquilo que se chama de teofania. Teofania, essa manifestação de Deus no episódio da transfiguração, conjugado com a profissão de fé de Pedro. Não dá para entender uma coisa, a transfiguração, sem Pedro, sem a profissão de fé de Pedro. Mateus fala 6 dias depois que Pedro falou isso daí. Então aconteceu a transfiguração. Lucas diz 8 dias, mas eles procuram mais ou menos situar, para dar importância à profissão de fé de Pedro, à vontade de Jesus de constituir uma igreja, constituir a comunidade. Onde Pedro fala sobre a identidade. Quem diz quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, a transfiguração e a profissão de fé de Pedro estão intimamente ligados. Não é à toa que lá Pedro é uma figura meio que central e também na transfiguração ele é uma figura também importante. Lá ele fala da profissão de fé, ele declara quem é Jesus, etc. Na transfiguração, ele é que tem uma atitude não muito saudável, a atitude de fazer as trevas. Bom, depois a gente volta nisso. Mateus e Lucas, acertadamente, quando a transfiguração, relatam a divindade de Jesus. Por isso é uma revelação particular. Todo mundo conhece Jesus por algum motivo, ou porque é milagreiro, ou porque curou, não sei o quê, multiplicou pão, etc. Mas isso não mostra quem é Jesus.
Jesus é Deus. Isso é uma revelação particular que aconteceu. Tanto com Pedro, lá na profissão, e agora aqui, com os três. Compreender a presença de Deus no meio da gente é muito complicado, é muito difícil as pessoas compreenderem. É mais fácil a gente olhar os defeitos do mundo, os problemas do mundo, que diabo de ser humano é esse, tem que acabar, é fácil fazer isso. Mas enxergar Deus presente na história humana é muito difícil. É muito difícil. Por isso essa revelação particular. É particular, depois vai se tornar pública, né? Na sexta-feira da Paixão. Então, é por isso que a teologia da liturgia, na igreja, como nas igrejas ortodoxas, etc., inicia um período com a transfiguração, um período de 40 dias. Nós temos a quaresma, 40 dias, e tem outro tipo de quaresma, não é bem quaresma, mas é esse período de 40 dias que vai até a festa da exaltação da Santa Cruz. Nós temos a exaltação de Jesus, a glória de Jesus. Lá, no dia, acho que 19 de setembro, nós temos a exaltação da Santa Cruz. Então, a glória e a cruz, né, associadas. E existe também essa espécie de exposição, de comunhão, quanto ao conteúdo desses importantes ensinamentos que vêm do judaísmo e também do cristianismo. Na perspectiva do judaísmo, a transfiguração, a declaração da identidade de Jesus por Pedro, aconteceu na festa judaica do Yom Kippur, que é a festa do perdão. Aquele contexto do perdão, da confissão dos pecados e do perdão, a festa do perdão e a festa da reconciliação, como era chamada, o Yom Kippur, né? Que existe no calendário judaico até hoje. Então, a declaração de Pedro, desse contexto litúrgico, é de muita importância, de suma importância, é um aspecto essencial da missão da igreja declarada por Jesus. Quando ele diz lá para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra ficaria a minha igreja, ele fala, né? Ele está já dando, daquele contexto ali, ele já está dando uma pista da vontade dele constituir a igreja, mas uma igreja que seja de perdão, uma igreja que seja de reconciliação. Como diz o Papa, resumidamente aí, que esses dias, na igreja tem lugar para todo mundo. A igreja não é só para santo, não. Quem é santo não precisa de igreja, né? Quem já está salvo, né? Precisa de igreja. A igreja, na igreja tem lugar para todo mundo. Tem lugar para santo, tem lugar para pecador também. Todos fazemos parte da igreja, né? Esse desejo de Jesus de ter uma comunidade assim. Lucas é bonito ainda, porque Lucas, quando narra a transfiguração, Lucas diz claramente que Jesus é Deus. Jesus é o santo, 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 santo. Jesus é o Senhor. Jesus é Javé, Iavé, na verdade, o nome correto, Iavé. Ele é Iavé, o nome oficial de Deus no Antigo Testamento, Iavé. O único nome verdadeiro, o resto é tudo conversa. Ele pode chamar Deus de El Shaddai, de Adonai, de não sei de quê, mas é tudo conversa fiada isso. Isso é títulos. O nome de Deus é esse. É um Deus que age, Iavé, Deus que age, eu sou. Né? É o Deus que atua, que age, que está no meio da gente. O resto é título. Deus tem 55 títulos diferentes no Antigo Testamento. Né?
Yavé. O nome Jeová não corresponde à tradição judaica, que vem de Yavé. O nome é Yavé. Mas uma seita de judeus foi deformando o nome Yavé para Jeová. Então Jeová não é o nome de Deus. Jeová é fruto de uma seita judaica que existe, né? Alguns cristãos, não só um cristão, o Jeová não é cristão, né? E eles então se apropriaram dessa tradição, né, antiga do judaísmo, dessa seita, e tentam replicar nos dias de hoje. Não dá para você seguir uma coisa que não é, né? É impossível. Bom, nós sabemos que Pedro, Tiago e João, eles tinham esses problemas, né? Problema sério de compreender a razão do porquê Jesus teria que passar pelo sofrimento. Por que o sofrimento? Não é melhor ficar só na glória, só numa boa, só no bem bom? Por que tem que ter sofrimento? Isso é uma pergunta que o ser humano faz e a resposta Deus dá. Deus também sofre com você. Você pensa que Deus não sofre? Você pensa que quando você está sofrendo é só você que está sofrendo? Deus também está sofrendo. Esse é o bonito da revelação de Jesus, que Jesus faz. Deus sofre também com a gente. Deus sofre com a gente também. Deus sofre quando os seres humanos decidem matar, decidem não cumprir os mandamentos. Você causa sofrimento em Deus, né? Também. Então é muito importante, isso é muito difícil de entender, não adianta falar que você entende, não, porque na hora da prática, meu filho, na hora da coisa, olha, muita gente se desvia do caminho da fé, entendeu? Vai atrás de qualquer conversa, atrás de qualquer conversinha, e não é assim. O motivo principal de Jesus levar os três é justamente essa dificuldade que nós também temos, essa dificuldade. Como Deus pode sofrer? Como é que pode? Na concepção deles, é uma concepção boa. Deus não pode sofrer, Deus não tem que se meter com a gente, Deus não tem... É errado, né? Não é assim. E vocês não se esqueçam também, né? Só para recordar vocês, que vocês ficam assim, cabeça meio esquisita, lembrar vocês que no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, é Pedro, Tiago e João que vão testemunhar o sofrimento espiritual de Jesus e o sofrimento físico de Jesus. O sofrimento de Jesus é tão intenso na Semana Santa que Marcos escreve o suor de sangue, né? Ele soa sangue para mostrar a intensidade do sofrimento. Mas também não podemos deixar de lado, relembrar que no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 24, e também depois reescrito no livro dos Números, no capítulo 3, tem uma coisa mais ou menos parecida. O Moisés resolve ir até o Sinai, onde Deus havia falado com ele e dado os 10 mandamentos para ele. Ele resolve subir. Estava aquela confusão lá no acampamento, que o povo é assim mesmo, né? O povo não gosta de caminhar, o povo quer tudo de mão beijada. Você sabe como é que é o povo, né? Estava aquela confusão toda, o Moisés decide conversar com Deus. O que fazer? Então ele sobe o Sinai de novo, o Horebe, ele leva o irmão dele, o Araão, e leva 2 sobrinhos cabeça de ovo, né? O Nadab e o Abiú leva junto. E lá acontece uma coisa parecida com a transfiguração. A diferença é que na transfiguração de Jesus, os apóstolos enxergam Jesus. Eles veem Jesus
Por isso a presença do Moisés e do Elias, eles vê. Lá no Antigo Testamento, no Êxodo, ninguém enxerga nada, só Moisés. Quando perguntaram para os sobrinhos do Moisés, o que aconteceu? Eles falaram, não sei, não vimos nada. Moisés ficava sozinho lá, né? Moisés ficava sozinho, ninguém viu nada. Mas lá no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, uma luz enorme se manifestou. Lá no Antigo Testamento, aquela luz tomou conta da cara do Moisés, da roupa dele, ficou branca, assim, aquela coisa insuportável, né? E também no Novo Testamento isso acontece, né? Segundo os apóstolos. Aqui, essa luz vem com todos. Lá, a luz de Moisés é repulsiva, aquela luz do rosto, né? Porque ele ficou velho aí, vocês sabem, né? Moisés ficou velho, cabelo branco, barba, tudo branco, nesse momento. Ele subiu jovem e desceu velho, né? E a luz do rosto dele era tão intensa que as pessoas não conseguiam conversar com ele. As pessoas falavam para ele colocar um saco na cabeça, para poder conversar. Então, lá existe uma revelação. Aqui também existe uma revelação. Lá a diferença é que os homens não enxergam Deus, não vê nada. Aqui os homens enxergam, veem. O Araão se ferrou depois. O Nadab e o Abiú também se ferraram, porque eles acharam que Moisés estava delirando. A opinião deles depois vai... Você sabe que os sobrinhos do Moisés vão morrer na hora de acender o incenso, né? Na festa da Páscoa, eles vão acender o incenso. E eles, ao invés de pegar o fogo sagrado, que é aquilo que a gente vai do Sábado Santo, né? Aquela bênção do fogo, né? Que a gente acende as velas, né? Eles, ao invés de pegar o fogo sagrado, eles foram lá e fizeram uma gambiarra na liturgia, morreram os dois. Né? A descrição da morte deles é muito interessante, né? no livro dos Números, né? Então, a transfiguração serve para isso. Começar um tempo de consciência. Começar um tempo de consciência de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o juiz. Que Jesus é o glorioso, mas que nos conduz no caminho. Não tenhamos medo de Deus, não tenhamos medo de Jesus. Tenhamos consciência da identidade de Jesus. O que eu falo para vocês, não é brincadeira isso, não é fácil entender isso. O que Pedro propõe é não descer a montanha. O que Pedro propõe é fazer as 3 tendas. Eles não sabem, os evangelhos falam, eles não sabiam o que estava falando. Descer as 3 tendas. Bom, Jesus é o glorioso, Jesus é o vitorioso, é o ressuscitado, vamos ficar com ele aqui em cima, não precisamos descer mais. Não queremos descer a montanha. Queremos ficar com ele lá em cima, numa boa. Aqui embaixo a realidade se ferre todo mundo, se lasque todo mundo. Essa é a posição de Pedro. Por isso Deus intervém, né? Deus vem na narrativa da nuvem e Deus fala do alto, que causa medo a eles. Esse é meu filho muito amado. Escute o que ele está falando. Escute o Evangelho. Que dificuldade que você tem, hein, meu filho? Escute o Evangelho. Enxergue, veja quem é Jesus,
Veja o Jesus glorioso, o Jesus do sofrimento, o Jesus que vence o sofrimento. Então Jesus revela o Pai, revela que Ele e o Pai são um só, a única pessoa. Enxergar, ver. Nesse caminho que iniciamos hoje, de 40 dias até o dia da exaltação, Deus pede que nós sejamos sinais do reino, que anunciemos o Evangelho de alegria de Jesus Cristo, Evangelho da salvação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Invoquemos a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando as nossas preces com confiança. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Iluminai, Senhor, iluminai a vossa igreja, Senhor, e dai-lhes a graça de resplandecer o vosso rosto, do vosso Filho ao mundo, por meio de suas ações pastorais e proféticas. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Despertai no coração da humanidade o desejo de ouvir a voz do vosso Filho amado, para que toda a sede de sentido de vida seja saciada e toda a terra se torne testemunha do vosso reino. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Guardai em vosso coração os ministros ordenados de vossa igreja, os nossos padres, diáconos e bispos, e que suas vocações sejam santas e comprometidas. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Que este mês vocacional que iniciamos ajude a nossa igreja a crescer na cultura vocacional e que surjam vocações santas e comprometidas. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Não se pode esquecer a vocação para a família. Um pai de família tem que ter vocação, a mãe, para ser mãe tem que ter vocação. É uma vocação muito mais desafiadora que ser padre. Um pai de família é muito mais padre que o padre. Tem muito mais desafio que o padre. A santidade da família, do sacramento, é muito importante. Eu canso de falar essas coisas. A gente reza, vou rezar pelas vocações, como se só padre tivesse vocação, como se só bispo tivesse vocação. Não é verdade. O pai de família, tanto não é verdade que eu estou falando para vocês, que na liturgia, se a mãe que fez o almoço, o pai sentar na mesa para almoçar ou para jantar com o filho, com a família, se a mãe pedir para Deus abençoar aquela comida está mais abençoada que a do padre. Se um pai de família fizer isso, está mais bento que a do padre. Não precisa estar o padre lá para benzer. Vocês estão entendendo? Então a nossa vocação não são coisas distintas. Quando se fala de vocação, se fala de toda a vocação da igreja.
Não se fala só de uma específica vocação. Eu admiro quem é pai de família, admiro a família, admiro a mãe que cria seus filhos. Que vocação! O pai de família que cria seus filhos ali, ó, trabalhando duramente ali, ó. Alguns ganhando um pouco mais, outros ganhando mexaria. Isso é vocação. Isso é coisa de Deus. Maternidade é coisa de Deus. A maternidade é divina, é sagrada. Repare, quanto um homem contribui para a maternidade? Ah, pouquíssimo. Quem aguenta a maternidade? A mulher. É ela que fica lá, ela que gera, ela que fica 9 meses, ela que tem enjoo, ela que vomita, ela que não sei o quê, e vai passando toda aquela transformação. A maternidade é sagrada, é divina. Entende? Ser pai de família é algo sagrado. Então, esse negócio de rezar só para a vocação de padre, de bispo, não sei de quê, isso é muito lindo, mas não é só isso. Rezemos por essa imensidão de gente que tem na igreja vocacionada. Por isso que o diácono deveria ter essa opção do casamento, o padre deveria ter essa opção, porque é a mesma vocação. Não é uma vocação... A vocação nossa não é definida pela moral sexual. Uma moral sexual ultrapassada. Que vem lá, não sei das quantas, século XV. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de inteligência, né? Quando a gente vai rezar. O padre é importante, mas o pai de família é muito importante. Tem aquele padre... Na Segunda Guerra Mundial, vocês sabem, né? Aquele padre Kolbe, né? Que depois virou uma associação de auxílio, etc. Aquele padre que, quando os nazistas vão matar um monte de pai de família judeu, ele entra na frente. Ele entra na frente e fala, mate eu. Atire em mim. E atiraram nele, no padre. Porque ele estava querendo dizer isso, né? Não há diferença entre nós. Não existe degrau, né? Então que tudo seja para iluminar a igreja de Jesus Cristo. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Vamos sentar e fazer a nossa oferta. Bendito seja o Senhor do Universo, pelo pão da terra, trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira, trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tamanho oferecido. Que te agrade, Senhor, nosso Deus. Deus, que a palavra tem o poder de abençoar e santificar tudo e qualquer coisa nossa, e pedir que o Senhor abençoe.
Santificai, Senhor, esses dons pelo mistério da transfiguração de Teu Filho e com o esplendor da Sua glória, purificai-nos das manchas do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Na presença de testemunhas escolhidas, Ele manifestou a sua glória e na sua humanidade, em tudo semelhante à nossa, fez resplandecer a luz da sua divindade, para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz e mostrar que devia realizar-se no corpo da igreja o que de modo admirável resplandecia na sua cabeça. Por isso, exulta a igreja em toda a terra e com os anjos e os santos proclama a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor, o céu e a terra. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na tua presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte de cruz, Ele tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Teu Filho, todos nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes na Tua presença para vos servir desses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Tua igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e com todas as pessoas que de fato estão a serviço e o bem do povo de Deus. Lembrai-vos de tua serva, 93 anos, 97 anos, que o Senhor chamou para vós, Dona Antônia Pereira da Costa. Ela que foi configurada com Jesus Cristo no batismo. Com Cristo, ela também tome parte da ressurreição de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos, com todos os santos e os mártires da Igreja, que desde o começo do mundo viveram na Tua amizade, para cantarmos os Teus louvores
por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Muito bem. Fiéis aos ensinamentos do Salvador Jesus, nos Evangelhos, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a tua vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, para a vida eterna. Tende piedade de nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela nossa romaria, dia 19, como um dos gestos espirituais desse tempo de quarentena, desses 40 dias entre o dia de hoje e a exultação que acontece em setembro. Ave Maria, cheia de graça.
Sua mãe, 97 anos, hein? Foi, é maluco. Na vida. Minha família, todo mundo morre depois dos 90. Se Deus quiser, eu não herdarei esse tipo de coisa. Mas acenda hoje, reza. Sua mãe falou, a luz. Faz a luz de vocês, a vida de vocês. E outra luz aqui, que estou ficando cego de tanta luz aqui, que é ver esse moleque aqui, meu Deus do céu. Aqui, ó, é pro seu pai acender lá quando rezar. Já batizou? Já batizou. Ai, que beleza. Aqui, ó, tá bom? Quando for rezar lá qualquer coisa lá, acende. É sua, é sua. É sua. É sua. É essa luzona, um farol. Você é um farol. É um farol. É isso. É uma maravilha. Essa igreja é uma beleza. A igreja é uma maravilha. Quando eu falo da questão da paternidade e tudo aí, eu não estou contra as regras da igreja, não. É só que as regras é do século XIV. É uma moral sexual que não existe mais hoje em dia. Isso... Nós temos que parar nós temos que pensar em teologia. A teologia, não decidir os comportamentos a partir de uma moral uma moral ancestral. É bonito, é tradicional, tudo, mas não é só isso, não. Para de ficar pensando nisso. A fé não é moral sexual, né? A fé não é moral sexual. Então, vamos usar a cabeça, né? Eu fico preocupado, vocês compram esses livrinhos aí, não sei aonde, tem que ver antes a doutrina do Vaticano II, que fala que a vocação é de todos na igreja. A vocação não é específica só de padre, de diácono, de bispo, não é isso só. A doutrina do Vaticano II. Pô, eu não sei. Eu fico assim, muito preocupado de ver assim, quanta gente católica que tem, eu não sei, parece que não pensa, parece que não entende as coisas, né? Que o Papa faz esse papel, o que não é um trabalho fácil, né? Que lá onde ele está, não é todo mundo corintiano, viu? Lá onde ele está. Não é todo mundo corintiano. O que tem de gente que quer puxar tapete, que quer, sabe? Você sabe que esse tipo de gente existe. É uma coisa absurda isso. Tem que compreender. Compreender Jesus Cristo, compreender o que Ele fala, entender o que Ele está falando. Para você aprender o essencial da fé. Não ficar com esse negócio, sabe, de... Nossa Senhora Aparecida, não vou nem falar nada para não ofender essa pessoa. Oremos, vai, oremos. Vamos rezar, que é melhor do que ficar aí. O alimento celeste que recebemos, Senhor, nos transforma em imagem de Cristo, que no mistério da transfiguração manifestou cheio de esplendor e de glória. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Bom domingo, coragem, viu? Coragem na vida, caminhe com Cristo, caminhemos na estrada de Jesus. Um beijo para todos, um abraço para todo mundo, coragem.